conosco, né? Nesse ambiente virtual, né? Há 20 anos atrás a gente nunca imaginaria isso, né? Mas como Deus é glorioso, né? Ele providencia tudo antes, né, irmãos? Né? Eu costumo dizer que Deus colocou o homem no Éden, mas antes dele colocar o homem no Éden, ele já tinha criado as árvores frutíferas, né? Porque ele sabia que Adão ia ter um estômago e fome, né, irmãos? Então, inevitavelmente ele ia ter que comer, né? Então Deus sempre prepara as coisas antes. Amém? Que você possa crer nessa palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Glória a Deus, a gente está aqui com a Cíntia Antonelli. Um beijo para a família Antonelli aí, viu? Camila também está aí com a gente. Um beijo para você, para a Kathleen, para o Gustavo, a Dona Mary, seu Rogério, o Enzo, um beijo para vocês também, viu? Família Leme. A Paty eu já tinha falado bom dia. Todo o pessoal que está com a gente aí, do Japão também, né? Tá vendo? O culto já tá internacional, né, irmãos? Glória a Deus. Êxodo 18, segundo livro da Bíblia, tá? Se você tá em Mateus, se você tá em Atos, volta tudo, é o segundo livro da Bíblia. Tem o índice, Gênesis e Êxodo. Amém? Êxodo 18, 21, diz assim: além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e os porás sobre eles para serem governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar para Deus falar com a gente através dessa palavra. Espírito Santo, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é vida, e nos sujeitamos a ela neste momento. Eu peço em nome de Jesus que o nosso coração seja guardado, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, que somente a tua voz se ouça nesse momento, que toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que tem ocupado o nosso coração nesta hora seja deixado de lado. Nos ajuda a fazer isso nesse momento, para que a tua palavra venha produzir em nós aquilo para o qual ela foi liberada nesta manhã. Que ela venha produzir vida, e vida em abundância no nosso coração, nos nossos lares, na nossa família, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. O tema dessa mensagem é limites a serem rompidos. Toda mensagem que eu ministro, ela tem um fundo de estudo, irmãos, porque é a minha característica, né? Eu sou mais inclinado para a área do estudo. Então eu aconselho você a sempre ter um caderno, um lápis, né? E uma Bíblia, né? Aí no alcance para você fazer algumas anotações. Nós procuramos ministrar algumas verdades que nós praticamos, né? Eu sempre tenho esse cuidado, né? Amém? E aqui a gente vê um conselho do sogro de Moisés, Jetro. Ele vê Moisés sobrecarregado, cuidando de toda a nação, uma multidão. A Bíblia fala que saiu em torno de 600 mil homens do Egito, fora mulheres e crianças. E tem um texto que diz que foram os 600 mil homens preparados para a guerra. Homens que teriam condições de ir à guerra, eram escravos que seriam treinados por Deus. Então a gente estima aí que mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Uma multidão. Sendo só 600 mil já seria muita gente, fora mulheres e crianças. Mas a gente vê ali uma multidão e só Moisés cuidando desse povo, ministrando no coração deles, falando com eles. Então Jetro chega ali, vem trazer a família de Moisés, Zípora, aos seus filhos, e vê Moisés naquela loucura, atendendo todo mundo. Irmãos, eu cuidando de 30, 50, já quase infarto. Imagine o Moisés lá, o velhinho Moisés, né? Cuidando de uma multidão.
né? É risco de infarto, né? Ter um AVC, né? Loucura aquilo lá, né? E aí o sogro dele dá esse conselho, fala, olha, pega homens de verdade, né? Que não sejam avarentos, que sejam temente a Deus, e coloca eles para cuidar de 1.000, de 500, de 100, de 50, né? De 10. E ele viu que aquele conselho era um conselho de Deus, sabe? Já para começar, entenda uma coisa. Nenhum de nós carregamos a verdade sozinho, irmãos. Nenhum de nós é absoluto sozinho. Todos nós precisamos de pessoas que falem ao nosso coração. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Por mais que você estude, que você se dedique ao conhecimento, você não pode se isolar. Provérbios fala que aquele que se isola insurge contra a sabedoria, se levanta contra a sabedoria. Então nós precisamos de pessoas que falem ao nosso coração, que nos aconselhem. Juliano, você tem pessoas assim? Eu tenho. E não tenho só um. Tenho algumas pessoas que têm a liberdade de ligar para mim, de vir aqui na minha casa, no nosso apartamento aqui, e falar, olha, faz isso, né? E a gente entende que são pessoas que nos amam e tem essa liberdade, irmãos. Entendeu? Ninguém carrega a verdade sozinho. Né? A gente tem o Espírito de Deus e quando nós nos reunimos, um aconselha o outro. Né? É importante a gente entender isso. A gente vê o filho de Salomão. Salomão morre, o filho dele assume o trono e tem 24 anciãos ali que aconselham Salomão. 2 de cada tribo. E ele toma conselho com esses homens que o povo pedia para abaixar os impostos, que eram muito pesados sobre o povo. E os anciãos, eles falam assim, olha, o seu pai já era pesado nos impostos, alivia o povo para que o povo te ame e ouça os seus conselhos. E ele não ouviu. Os 24 anciãos que aconselhavam, que falavam ao coração de Salomão. Então é importante a gente ter Moisés, Deus falava com ele face a face. Se você vê ali o livro do Êxodo, você vê Números, Deuteronômios, Levíticos, ele fala, num dado momento Deus chama Arão, chama Miriam na frente da tenda do encontro e fala para eles, Deus fala para eles, com vocês, com os profetas eu falo através de sonhos, mas com Moisés, o meu servo, eu falo face a face. E mesmo assim, Deus usa Jetro para dar um conselho para Moisés. Então é importante a gente entender isso, né? Moisés tinha um limite, todos nós temos um limite, irmãos. Né? Então além da gente ter alguém que fale no nosso coração, é muito importante a gente entender, a gente reconhecer os nossos limites. Todos nós, cada um de vocês que está aqui, que vai ver essa mensagem, tem que entender, nós temos limites, seja espiritual, seja emocional, seja físico, todos nós temos limites, né? E Deus, ele trabalha a partir do reconhecimento. Quando eu reconheço que eu tenho um limite em uma área, Deus pode vir ao meu socorro. Lá em Isaías capítulo 6, Isaías reconhece o limite dele. Ele fala, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Deus vem e envia um anjo que pega uma brasa com a tenaz ali debaixo do altar de Deus e toca no lábio dele para purificar. Aonde nós reconhecemos os nossos limites, Deus pode tocar. Amém, irmãos? É importante a gente entender isso. Então não adianta só eu reconhecer que Deus é soberano, é glorioso, é amoroso. Isso é precioso, é importante, porque isso é honroso da nossa parte para com Deus. Mas nós temos que reconhecer que nós temos limites. Amém? Quanto indivíduo, para mim, eu tenho que reconhecer os meus limites, né? Os meus limites físicos, né? Os meus limites emocionais, né? Que eu sou carente em algumas áreas, né? E aí Deus vai colocar pessoas, né, para caminhar com a gente, né? Eu posso ter pessoas como referência, irmãos, né, que transmitam coisas de Deus para mim, né? Que falem do coração de Deus para mim, né? Ministrem no meu coração. Só que essas pessoas, elas são uma referência, lógico, né? Mas eu tenho que ter cuidado também que no meio disso eu não queira me tornar essa pessoa. É importante a gente entender isso, né? Jetro fala no coração de Moisés, mas Moisés não quis ser Jetro, né?
É importante a gente entender isso. A gente reconhece os nossos limites, né? E a gente, nisso, quando a gente reconhece, Deus começa a despertar a nossa personalidade como indivíduo, né? Então eu vou caminhar na minha medida, né? O meu limite, seja ele qual for, é a minha medida também. Eu não posso caminhar na medida da Suza, eu não posso caminhar na medida de nenhum de vocês e nem vocês caminharem na minha medida, porque não cabe, né? É igual roupa, né? A roupa, né? Ela tem o seu número, né? E é nesse número que eu vou vestir, né? Então cada um de nós temos uma medida, né? E esse limite, essa medida que eu caminho é a realidade que Deus vai me treinar, né? O meu limite é a minha realidade, né? A realidade é o ambiente que Deus me colocou para eu ser desenvolvido, ser treinado por Deus, né? Lógico que tem realidades de Deus para a nossa vida, né? Ou realidades que são criadas pelas decisões que nós tomamos, né? Mas o ambiente que eu estou inserido, a realidade que eu estou vivendo profissional, né, familiar, todo esse ambiente, a realidade eclesiástica, a igreja que eu estou inserido, todo esse ambiente é uma realidade que Deus ele deseja treinar o meu coração. Só para você entender melhor isso, Deus ele olha para Israel um dado momento, a gente vê lá isso em 1 Samuel, e a gente não vai ler os textos, né, para a gente ganhar tempo, e aí Deus vê, e Deus se entristece com Saul. Saul ele teve a presença de Deus por apenas 7 dias, irmãos. Só 7 dias. E aí Deus ele procura na nação de Israel, ele encontra um menino. Né? Samuel 16:7 a gente vê lá. Eu acho que é 16:7 ou 7:16. Eu acho que é 16:7 mesmo. Deus chama Samuel e fala para ele, desce até Judá, até Belém. Eu encontrei um coração ali. Eu encontrei uma pessoa ali que eu estou levantando como rei sobre Israel. E Deus fala para Samuel assim, fala, olha, não atente para a aparência, porque essas coisas eu desprezo. Os homens atentam para a aparência. Eu vejo o coração. Deus escolhe corações, irmãos. Né? E aí Samuel desce até o extremo sul de Israel. E na casa de Jessé, ele unge Davi para ser rei sobre a nação de Israel. É linda essa história, né? E é interessante que Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Acontece aquele evento glorioso ali. E sabe o que acontece depois disso, irmãos? Samuel vai embora e Davi volta a pastorear as ovelhas. Né? Imagina, ele recebe a unção de rei para governar a nação de Israel. Só que o que acontece? Ele volta para o rebanho. Ele volta para a vida dele, para a realidade dele. Por que que acontece isso? Ele recebe a unção, ele não podia governar? Não. Deus ainda tinha que treinar o coração daquele menino. Ainda tinha muitas coisas para acontecer na vida daquele menino. Ainda tinha leão, ainda tinha urso para ele derrotar. Ele ainda tinha que se sujeitar um pouco mais aos pais, né? Porque a realidade de Davi era o ambiente que Deus ia treinar aquele menino para ele ser rei, para ele governar a nação de Israel, né? Deus chama um menino na casa de Jacó, o caçula, um menino chamado José, e Deus começa a dar sonhos para aquele menino. E aquele menino se vê governando a casa dele, irmãos, né? Ele vê nos sonhos dele. E aí os irmãos enciumados pegam ele, espancam ele, jogam ele num poço. Quando passa uma comitiva de ismaelitas, eles vendem José como escravo. E eles vão para o Egito e vendem José para Potifar. Né? Olha só que coisa, né, irmãos? Deus tinha um governo sobre aquele rapaz. Uma unção de governo. Deus já tinha falado para ele, você vai governar. Só que aí Deus envia ele para o Egito, humilhado, né, rejeitado pelos irmãos, abandonado. Na casa de Potifar ele é acusado de tentativa de estupro, né? A dona Potifar lá, né? A dona lá tentou catar José à força. José, o menino José com medo daquilo, né? Eu não sei se na hora ele teve medo ou faltou coragem, né?
Porque muito homem numa hora dessa cai, né, irmãos? Né? Muito homem numa hora dessa que uma dona... E eu não acredito que é uma dona Banguela, né, irmãos? Porque o diabo, na hora que quer arrebentar com alguma coisa, ele põe uma dona mais ou menos, né? E aí José corre, ela fica com a túnica dele. E ele corre daquela loucura. E ele é acusado, Potifar manda ele pra cadeia, ele ali na cadeia, olha, irmão, só vai piorando a situação, né? Só vai piorando. Até que chega um momento que Deus vai levantar aquele menino. Então ele é colocado diante de Faraó, ele desvenda o sonho de Faraó, e Faraó coloca ele, né, como governador do Egito, o segundo depois de Faraó. Irmãos, Faraó era o rei do Egito. Ele governava a vida daquelas pessoas, mas quem tinha autoridade espiritual sobre aquela nação, quem mandava mesmo sobre toda aquela nação, sobre os principados e potestades que vinham trazer medo, fome, era José. Né? Era José. E Deus treinou ele em todo aquele ambiente. Né, toda aquela dificuldade, Deus treinou o coração dele. E é interessante que quando os irmãos dele vêm buscar alimento no Egito e se colocam diante dele, ele chora, se mostra para os irmãos, e os irmãos temem, falam, você vai matar a gente. E aí José, com o coração tratado, quebrantado, né, sem mágoa, durante todos aqueles anos o Espírito de Deus tratou com o coração de José. E ele fala assim, o que vocês intentaram de mal contra a minha vida, Deus tornou em bem. Irmãos, eu olho aquilo e eu fico assim, meu Deus do céu. Eu já vivi muita coisa difícil, a vida sempre foi muito difícil para mim, irmãos. Muito difícil. Né? Uma hora que a gente estiver junto, eu vou contar o meu testemunho para vocês. Mas eu vejo esses homens e a única coisa que resta para mim é reagir. Eu só tenho uma decisão quando eu vejo esses homens. Davi humilhado pelos irmãos, rejeitado pelo pai, José. E eu olho para esses homens aí, que tinha tudo para ficar, né, ai tadinho, coitadinho de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, não. Eles foram para cima, né? Eles lutaram contra as circunstâncias, eles deixaram a realidade deles, o ambiente que eles viveram, ser um ambiente de treinamento para a vida deles. Então é importante a gente entender isso, irmãos, porque o propósito é um lugar que Deus vai me levar, mas a minha realidade é o ambiente que Deus vai me treinar para que eu atinja o propósito que Ele propôs para a minha vida. A realidade é o processo de Deus na minha vida que vai me levar a atingir o propósito. Amém, irmãos? É importante a gente entender isso. O propósito é o que Deus tem para mim. A realidade é o processo de Deus na minha vida para eu atingir esse propósito. Amém? Né? Lógico, a gente observa ali, Davi errou, né? E ele alterou, né? Ele criou uma realidade difícil para ele. Né, com os erros que ele cometeu, né? Mas quando a gente se rende a um propósito, se rende à realidade que Deus está treinando o nosso coração, sabe o que acontece, irmãos? Nesse ambiente onde nós nos sujeitamos, porque, irmãos, às vezes acontece tanta coisa ao nosso redor, né? Tanta situação adversa, e mesmo que intentem o mal contra nós, como aconteceu com José, pode acontecer isso, Juliano? Pode. Se cada um aqui pudesse falar, né, mas o ambiente não permite isso, o momento também não permite isso, mas cada um aqui teria uma história para contar de realidade difícil que viveu, situações difíceis que viveu. Eu tenho certeza do que eu estou falando, irmãos. Né, porque eu não sou o único aqui que entende que viver é difícil, né, irmãos? Você concorda comigo? Viver é difícil, né? Às vezes a conta bancária não ajuda, né? Às vezes a saúde não coopera, né? Às vezes não temos amigos no momento que a gente precisa. Viver é difícil, irmãos. Jesus fala, né, que o Filho do Homem não tinha um ombro para reclinar a cabeça. E às vezes a gente se vê assim, né?
ventos vêm, né? As tempestades vêm, circunstâncias difíceis podem vir para qualquer um, irmãos. O salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? As sombras, o momento de escuridão pode vir sobre nós. A morte pode tentar contra a nossa vida. O ponto é, se o Senhor estiver comigo, já era, né? Porque a vara do Senhor vai me consolar e vai me conduzir. Esse é o ponto principal, né? Ele não vai nos livrar das sombras e da morte, mas ele vai passar desse ambiente com a gente. Essa é a promessa de Jesus. Ele fala, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias é todos, né, irmãos? Vocês concordam comigo? Todos não é alguns, não é de vez em quando, não é às vezes, todos é todos. Amém? É importante a gente acreditar nisso, né? Então, não fuja da sua realidade, mas deixe Deus te desenvolver, treinar você nesse ambiente chamado realidade. Amém? Não queira criar outra. Essa é a realidade que Deus vai treinar você. Juliano, mas é tão difícil. Eu sofri abusos emocionais, físicos. Eu também sofri. Eu também sofri. Por pessoas que deveriam, no momento de cuidado, de socorro, não foram isso na minha vida. Mas sabe o que eu fiz, irmãos? Eu decidi continuar. Então a decisão de prosseguir é minha e sua. Ou eu vou ficar lambendo as minhas feridas, ou eu vou levantar a cabeça e vou falar, quer saber do quê? Né? O sol tá brilhando lá fora. Né? Eu vou avançar. Né? Deus me deu uma família linda. Né? Deus me deu um filho, uma esposa maravilhosa. Eu vou continuar. Né? Irmãos, o que a gente tem a perder? O apóstolo Paulo fala isso, né? Ele fala, né? O morrer é Cristo, né? O viver é ganho, o morrer é Cristo. Ou o viver é ganho, o morrer é Cristo. Alguma coisa assim que ele diz lá. Eu sempre inverto o texto. Mas e se eu morrer? Eu tenho que saber para onde eu vou. Sabe, irmão? Só tem medo da morte ou quem sabe para onde vai, ou quem não sabe. Porque quem sabe para onde vai, tem convicção que está em Cristo, já era, né? Eu queria te dar uma informação. A maior certeza que você tem na sua vida é que um dia você vai morrer, né? Hebreus 9:27 fala isso. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então já existe uma sentença sobre nós, né? De morte. Mas até que ela chegue, nós vamos caminhar na nossa realidade, deixando que o Espírito de Deus nos treine, né? Mesmo que não seja tudo do jeito que Deus planejou. Porque pessoas podem errar com a gente. Pessoas podem falhar com a gente. Sabe, às vezes um pai ou uma mãe pode falhar na proteção. Pode acontecer isso, irmãos. Eu sei que aqui em Sorocaba não acontece isso, mas vai que aconteça, né? Só lá no Japão, só no Paraná lá que tinha esse problema, né? Às vezes os pais não são a proteção que Deus projetou eles para serem. O cônjuge não é, né? Mas no meio desse ambiente, Deus vai treinando o nosso coração, né? E a gente vai decidir se a gente vai se tornar uma pessoa amarga ou um cristão, né? Porque no meio desse ambiente, quando a gente decide morrer para as coisas desse mundo, sabe o que acontece, irmãos? A gente renasce como uma pessoa melhor, né? Porque é isso, né? Nascer de novo é isso, né? Jesus estava tentando explicar isso para Nicodemos, um mestre da lei, né? Quando a gente nasce de novo, né, irmãos, que essa cara feia que você está vendo aí, né, vai ficar mais bonita, né? Nossa, o Juliano nasceu de novo. Não é que deu uma melhoradinha na funilaria, não é isso não, irmãos. É o interior, é um coração. Apesar que a Bíblia fala que o coração contente formoseia o rosto, né? Então, né, não tá tão ruim assim pro meu lado, né? Nem pro seu, né? Né, irmão? Mas esse ambiente, né, quando eu entendo essa realidade de Deus para minha vida, né, que Deus quer me treinar nisso, né,
eu começo a dar uma resposta melhor para o ambiente que eu tô. As pessoas vão desfrutar de um Juliano melhor. Amém, irmãos? Amém? A realidade não é a que eu quero, né? Nem sempre vai ser tudo do jeito que eu quero. Mas, irmãos, nem por causa disso as pessoas precisam desfrutar do pior Juliano que existe. Você entende isso em nome de Jesus, irmãos? Né? Eu quero que as pessoas desfrutem do melhor Juliano que Deus tem para essa terra. Né? Que a Suza, a minha esposa, desfrute do melhor Juliano que Deus tem para ela. Que o Davi desfrute do pai Juliano, o melhor pai Juliano que Deus tem para ele. Eu quero isso, irmãos. Sabe, um pai que corrige, mas um pai que ama, né? Porque Deus, ele não separa a correção do amor. Então eu em particular não faço isso não, né? Porque Deus corrige a todos que amam e tem por filho, né? Então se eu e você somos filhos de Deus, de vez em quando a vida vem com correção, né? Mas isso é a manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Né? Então que o nosso... Entenda também uma coisa, irmãos, eu não quero, no meio de uma mensagem dessa, trazer peso no seu coração. Você ficar lembrando de tudo que você passou e você entrar debaixo do cobertor aí com chocolate quente e se trancar no quarto e começar a chorar. Não. A intenção do meu coração, do que o Espírito de Deus ministrou no meu coração, é que você olhe para tudo que você viveu e saiba que no meio disso há um propósito de Deus. Essa realidade, as dificuldades da vida, né, elas empurram a gente para um propósito maior. Amém? Foi assim com Davi, né? Imagina ele diante de um leão, irmãos. E ele fala para Saul, um dia veio um leão lá para matar as ovelhas, você quer saber o quê? Eu parti para cima. Veio um urso, eu parti para cima, né? José no meio da prisão ali, no meio do furacão, imagina, irmãos, debaixo de injustiça, mentira, e você ainda confiar que Deus está com você. Paulo e Silas presos numa prisão, irmãos, imagine, eles estavam indo adorar a Deus. Aí aquela mulher começa a falar, eles são homem de Deus, são homem de Deus. Ele percebe que é um espírito maligno, tentando tirar proveito da vida que eles tinham com Deus. Sabe o que o Paulo faz? Ele expulsa o demônio daquela mulher e por causa daquilo ele vai preso. Mas sabe o que ele faz? A Bíblia fala que à meia-noite, ele preso. Irmãos, ele estava preso, mas o coração ainda era o coração de um adorador. No meio da circunstância que Paulo estava, o corpo estava prostrado, mas o coração estava diante de Deus. Independente da circunstância, que o nosso coração seja preservado diante de Deus. A gente pode ver tudo difícil ao nosso redor, mas o nosso coração nunca deve se prostrar às circunstâncias, mas somente a Deus. Amém? Que você possa prostrar o seu coração diante de Deus, mas se levantar diante da circunstância difícil. É isso que o Espírito de Deus espera de mim e de você nesses momentos. Aí sabe o que Deus faz? Quando a gente se posiciona, crendo que no meio de tudo isso que está acontecendo, no meio de tudo que a gente vê, a gente se posiciona e fala, não, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Salmo 46, 1 fala isso. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando o meu coração tem convicção disso, sabe o que Deus faz? Aí ele vem e ele altera a nossa realidade. No hebraico essa palavra se chama malahá. Malahá. E não é Deus mudar a minha realidade, simplesmente é Deus trazer a realidade que não existe à existência. Foi o que ele fez lá em Gênesis 1. Ele pega a terra sem forma e vazia e ele traz uma realidade eterna para a realidade caída. É isso que Deus faz. Quando Deus olha para uma terra, ele começa a separar as águas, ele faz brotar do meio das águas a terra seca. Gênesis fala isso, irmãos. E aí Deus vê aquela porção seca e não havia árvores frutíferas. Sabe o que Deus faz? Ele libera um malahá,
sobre a terra. Então árvores frutíferas nascem. Sabe por que elas tiveram que nascer, irmãos? Porque Deus ia colocar um homem no jardim que precisava se alimentar. Amém? Como eu falei no começo, Deus sempre está à frente, irmãos. Né? Imagine Deus coloca Adão lá no jardim, né? Na terra seca. Aí Adão fala, Deus, está dando uma tontura agora. O que está acontecendo? A fraqueza, as pernas mole. Aí Deus, Adão, não sei. É fome, Adão. Você tá com fome, e agora? Deixa eu ligar pro Marmitex, né? Deixa eu ver se algum anjo traz uma provisão, né? Não, irmãos. Deus criou Adão, ele criou o homem para ter fome, né? Mas antes que o homem tivesse fome, já tinha a árvore para o homem comer, irmãos. Você entende isso? Então, quando a circunstância a gente não aguenta mais, o que eu oro, eu falo, Deus, traz uma alahá, muda essa circunstância, né? A minha realidade eu não estou suportando, né? Sabe o que eu faço sempre, irmãos? Eu falo assim, quando eu não estou dando conta, irmãos, eu falo, Deus, eu preciso aprender rápido, me ajuda a aprender rápido, para que o Senhor possa mudar essa realidade que eu estou vivendo, né? Então desde já eu libero a mudança da sua realidade, que Deus traga sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre os projetos que você tem colocado diante do Senhor, que Deus traga a realidade do céu para a sua vida nessa hora. Em nome de Jesus, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou. Ele fala que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. A realidade do céu, irmãos, no céu não existe fome. No céu não existe nome sujo. Sabe por quê? Porque todo escrito de dívida já foi riscado contra nós. Então, toda a pendência que Deus venha mudar essa realidade na sua vida. No céu não há câncer, não há enfermidade. Então que a realidade do céu venha na sua casa. No céu não há divórcio. No céu as alianças são eternas. Então que a aliança do alto venha sobre o seu casamento, venha sobre a sua família, né? No céu não há filhos perdidos. Irmãos, quando o filho pródigo pede a herança, e ele começa a se afastar, ele pega tudo aquilo, ele vai se afastando. Sabe como que eu vejo isso, irmãos? Quanto mais longe ele estava, mais perto ele estava de voltar. Porque um dia ele chegou no limite dele. E quando ele chega no limite, ele volta. Então, quanto mais longe ele estava, mais perto ele estava de começar o retorno dele. Você entende o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Nosso Deus é assim, Ele não olha com os nossos olhos, Ele não sente com o nosso coração, Ele vê diferente, irmãos. Aonde nós olhamos e vemos trevas, o nosso Deus, Ele fala, se manifeste a luz. Aonde nós vemos morte, enfermidade, Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Aonde nós vemos o impossível, irmãos, no céu não existe impossível, no céu só existe possível. Não existe impossível no céu. E é essa realidade que eu chamo sobre a minha vida e sobre a sua vida neste momento. Que o Malahá, a mudança de Deus, venha sobre os nossos lares. E o que é o propósito, Juliano? O propósito é o chamado, a promessa, não importa como você chame isso. É o que Deus tem para você, para a sua casa. Então, ninguém além de mim, da minha casa, precisa acreditar nisso, irmãos. Sabe onde a gente erra? A gente ouve, a gente entende algo de Deus para a nossa vida e a gente quer que outras pessoas acreditem com a gente. Não seja ingênuo assim, não seja. Porque ninguém precisa acreditar comigo para isso ser uma verdade de Deus para a minha vida. Irmãos, a única pessoa que tem que acreditar em seja lá o que for é você. Porque as pessoas só vão acreditar em seja lá o que for quando isso acontecer, irmãos. Você entende isso em nome de Jesus? Até que a promessa seja realidade, para os outros é só promessa. Mas eu, pelos olhos da fé, vejo aquilo realizado na minha vida.
aquilo acontecendo na minha vida. Irmãos, Deus chama Noé, um agricultor, e fala para ele: a partir de agora você é o meu engenheiro naval. Você vai fazer um navio. Imagina, irmãos, ninguém acreditava, nunca tinha chovido na terra. E ele foi um pregoeiro, ele pregou justiça naqueles dias. Ele começa a construir a arca. Imagina, em torno de 100 anos ele construindo um projeto, irmãos, que ninguém acreditava. Não era para ele ter desviado, irmãos. Ele não pediu prova com Deus. Deus falou uma vez com Noé. Igualzinho a gente, né, irmãos? Igualzinho eu e você, né? Igualzinho, né? A gente pede prova, né? Vai falar com o pastor esteja orando, eu recebi uma palavra, né? Igualzinho a gente, né? Irmãos, além dele crer, sabe o que Noé fez? Ele inseriu toda a casa dele no chamado de Deus. Toda a casa dele foi inserida nesse contexto. O que eu aprendo aqui? Que essa promessa, esse propósito, o chamado que Deus tem para a minha vida, a minha casa, a minha família precisa participar disso. Deus não chamou o Juliano para matar a Susan e o Davi no meio do processo. Deus não chamou o Juliano para cuidar de pessoas para que a casa dele não seja cuidada. Então, no ambiente de realidade que Deus me treina, onde eu estou caminhando para o chamado, cumprindo esse chamado, tentando viver o mais próximo de Deus possível para que esse chamado se cumpra todos os dias, nesse processo a minha casa não pode se perder. Você entende isso em nome de Jesus, irmãos? O propósito é importante, mas Deus não estabelece nada num cemitério, viu, irmãos? Deus não estabelece propósitos em meio a defuntos. Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Ele se vê no meio de vale de ossos secos. Sabe o que Deus faz? Deus não levanta Israel no meio dos ossos. Deus libera uma palavra para que volte a ter vida. Então Deus não cumpre propósito dentro de um cemitério, irmãos. Deus não vai matar a sua casa para cumprir o que Ele tem na sua vida. Deus quer que a sua casa esteja inserido nesse contexto. Amém? É importante a gente entender isso, né? E aí o que Deus faz? Eu tenho limites. Eu só posso ir até aqui ou até ali. Eu quero que você abra comigo Crônicas, 1 Crônicas. Depois de Josué vem Samuel, vem Juízes, né, irmãos? Você está comigo? Os 5 primeiros livros da Bíblia, vem Josué, Juízes, aí vem 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis e 1ª Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Aqui tem a oração de um homem que nos ensina a romper com a realidade. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. E sua mãe o chamou seu nome Jabes, dizendo: Porque dei à luz com aflição. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guardares do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou, aquilo que ele pediu. Olha só, irmãos. Quando esse rapaz vai nascer, essa criança vai nascer, e a mãe dele com dores, com sofrimento deu à luz, e o nome Jabes significa aquele que causa sofrimento. Né? Imagine você vai fazer uma entrevista de emprego, você chega com o seu currículo lá, você é aquele que traz sofrimento? Você está querendo vaga do quê? De coveiro? Que no departamento comercial você não vai entrar, né? Treinar pessoas, o que causa sofrimento? Imagine um homem desse procurando emprego, irmãos. Só que ele invoca a Deus para Deus mudar a história da vida dele. Ele não pediu para ser mais importante ou mais honrado que os seus irmãos, mas Deus fez isso com Jabes. Sabe, irmãos, quando a gente reconhece o nosso limite, aí
o que Deus faz? Ele alarga as nossas fronteiras. Ele alarga, ele aumenta o nosso limite. Deus tem poder para fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Sabe, eu falo que eu não me vejo pastoreando uma igreja grande. Mas Deus pode fazer isso. Por que eu não me vejo? Porque eu gosto de ser próximo das pessoas, né? Mas se o meu coração for colocado em você, e você aprender a cuidar das pessoas com o mesmo amor que eu tenho, então nós podemos ter uma igreja grande. Porque vai ser vários Julianos, né? Que é assim que a gente entende, né? Jeú, ele se encontra ali com os recabitas, né? E aí ele pergunta para eles, vocês são um coração comigo? E eles falam, nós somos. E o líder deles, aí Jeú estende a mão e pega na mão dele e fala, então suba aqui, para você ver como eu vejo. Então se você for um coração comigo, você vai ver como eu vejo, né? A minha intenção é treinar vocês para isso, vocês que estão desde o começo com a gente desse projeto, né? E aí juntos nós podemos ter uma igreja grande, né? E aí nós podemos alcançar muitas, dezenas, centenas, milhares de pessoas, né? Quando a gente for um coração em Deus, né? Mas a gente vai pensar diferente? Lógico que vai, né, irmão? Se todo mundo pensar igual o Juliano, imagine. Que luta, né, irmãos? Pensar diferente é uma coisa, né? Mas ter um coração nas coisas de Deus é outra, né? Isso é muito diferente, né? Porque quando nós temos um só coração, nós temos a mesma visão, né? Mas isso eu vou pregar um outro dia, tá, irmãos? Isso é uma mensagem para um outro dia, né? Então aqui, Jabes, ele entendeu os limites dele e Deus veio e aumentou seus limites, né? Ele fala, né, que eu não seja afligido pelo mal. Irmãos, essa é a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Deus tem poder para isso, irmãos, né? E ainda que o mal bata na nossa porta, nós temos que crer que o Senhor é conosco, que Deus é conosco, né? Eu acho muito linda essa oração dele, que ele fala que se o Senhor me abençoar, né? Se as tuas mãos estiverem comigo, né? Tem algumas traduções que dizem isso, e me abençoarem. Os apóstolos fazem essa oração. Eles falam, olha, que o Senhor, né, nos guarde dos nossos inimigos, nos dê autoridade para pregar a tua palavra com poder e autoridade. Eles falam, que as tuas mãos sejam conosco, né, confirmando a tua palavra por meio de curas e sinais, no nome do teu Filho Jesus. Lá no livro de Atos, se não me engano é 4:23, tá em Atos, eu não tenho certeza, irmãos. Eu lembrei agora da passagem, mas tá lá em Atos. Você lê lá, no começo lá, os apóstolos, né, é antes de Atos 6. Isso eu tenho quase que certeza. Né? E eles fazem essa oração. Então quando as mãos do Senhor estão sobre nós, né, as coisas acontecem, né? Em Atos também fala que Deus é aquele que acrescenta os que hão de ser salvos, né? Então se a gente está dentro do propósito, deixando Deus nos treinar na nossa realidade, irmãos, o processo é natural, né? Não é forceps. É forceps ou force? É forceps, né? Eu sempre falo errado essa palavra, irmãos, né? Não vai ser forçado o negócio, o processo, o parto é natural, irmão. Tem que nascer normal. Amém? Jabes invoca o Senhor, né? Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, como fala em Romanos 12:2, né? Que a gente não pode nos conformar com este mundo, né? Mas renovar o nosso entendimento, né? Para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Jabes orou e Deus alargou as suas fronteiras. A mão de Deus foi com ele, foi sobre ele. Irmãos, de Adão até os primeiros apóstolos, até a cruz, ninguém entendia Deus de outra maneira a não ser Deus junto e a favor. Da cruz para frente, nós temos Deus dentro e através. Imagina, irmãos, que lindo, né? Hoje nós não temos apenas Deus junto com a gente, mas temos Ele dentro de nós e através de nós. É isso que o Espírito de Deus quer fazer. Ele quer fazer em nós e através de nós. Então Ele quer alargar as nossas fronteiras, Ele quer aumentar o amor no nosso coração,
Ele quer fazer tudo isso. Amém? É essa convicção que nós devemos ter, porque é ela que vai nos mover. Amém? E como que esses limites vão ser aumentados? Existe uma jurisdição que eu caminho, irmãos. A jurisdição que eu caminho, o próprio Deus caminha, é a verdade. O que é a jurisdição? É o limite da cidade de Sorocaba. Né? A gente está vivendo agora, né? Isso. Tem em Votorantim lá, o shopping Iguatemi, né? Que é o antigo Esplanada, acho, né? Parte dele está em Votorantim e parte dele está em Sorocaba. Parte dele não abre e parte abre. Né? É interessante isso, porque existe um limite, existe uma jurisdição que a prefeitura de Sorocaba não pode interferir a prefeitura de Votorantim. E qual é a jurisdição que nós caminhamos? A jurisdição é a verdade. Irmãos, para se ter paz, nós não podemos negociar a verdade. Porque através da verdade a paz é estabelecida. Nós temos que ter cuidado com isso. Né? Às vezes a gente, para não ter conflito dentro de casa, a gente não quer estabelecer a verdade. Temos que ter cuidado com isso. Porque a verdade, ela está acima de tudo. Amém, irmãos? É importante a gente ter cuidado com isso. Né? Então não pense, né, no meio de tudo que você viveu, que você está vivendo, que Deus não tem favorecido você. Deus não tem cuidado de você, Deus tem cuidado. Deus te ama. Deus te ama sim. Sabe, irmãos, em Malaquias 1, diz assim. Eu quero ler isso com vocês porque eu acho isso muito legal. Malaquias 1. E eu vou ler na judaica completa. Que a tradução aqui ela não tem eufemismo, ela não diminui o peso da palavra para agradar ninguém. A maioria das nossas Bíblias está diferente. Eu quero explicar esse texto para você. Malaquias capítulo 1 diz assim, vamos ler do 1 ao 5. Uma profecia, a palavra de Adonai para Israel, do Senhor para Israel por intermédio de Malaquias. Eu os amei, diz o Senhor, ou diz Adonai. No entanto, vocês perguntam, como mostra o teu amor? E o Senhor responde, Adonai responde, Esaú era irmão de Jacó. Contudo, eu amei Jacó e odiei Esaú. A maioria das Bíblias está aí... Como que está na sua, Su? Aborreci. A maioria das traduções está aborreci. Aí você fala, Juliano, mas Deus odeia do mesmo jeito que ele ama. Só que ele não tem um desequilíbrio emocional que eu e você, né? Então quando ele odeia alguém, ele não joga um raio na cabeça, né? E torra a pessoa. Amém, irmãos? Tornei as montanhas desoladas e dei o seu território aos chacais do deserto. Edom diz, agora fomos derrotados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. Deus responde, o Senhor responde, eles podem construir, mas eu demolirei novamente. Eles serão chamados terra de impiedade, o povo com quem Adonai está permanentemente irado. Vocês verão isso e dirão, o Senhor é grande, Adonai é grande, mesmo além das fronteiras de Israel. Olha só o que diz aqui, irmãos. Que interessante esse texto. Porque aqui tem muitas verdades sobre o amor de Deus. Deus amou Jacó e odiou Esaú. Por quê? Porque Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de comida, por um prato de lentilha. Aí você fala, Juliano, mas o que tem a ver? Só por isso Deus deixou de amar Esaú? Sabe por quê, irmãos? E aqui nesse texto fala uma verdade impressionante. Deus muda o nome de Esaú e chama ele de Edom. Edom vem da palavra Adamar. Adamar é a palavra que Deus chamou o primeiro homem que ele colocou no mundo. Adão. Por que Deus chama Esaú de Adão, de Adamar, de Edom, vermelho? Sabe por quê? Porque ele trocou o que ele tinha por comida. Não foi por isso no frigir dos ovos, no fim de tudo, que Adão
trocou a presença no Éden por causa de uma fruta, irmãos. Isso aborreceu, entristeceu o coração de Deus. E aí Deus olha para ele e chama ele de Adão de novo. Você entende isso, irmãos, no nome de Jesus? Então não troque a promessa de Deus na sua vida por nada. Por nada vale mais do que o que Deus tem para mim e para você. Nós temos que guardar o nosso coração a respeito disso. Salmo 136:1 diz assim: deem graças a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então Deus é bom, irmãos. Independente do que estejamos vivendo, do ambiente de treinamento que estejamos, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Eu tenho que crer nisso. Amém? Não são só os nossos limites que precisam ser aumentados. A nossa confiança em Deus também precisa aumentar. Amém? Então que Deus venha renovar o nosso entendimento nessa manhã. Venha ampliar os nossos limites. Que Deus venha responder as nossas orações como Ele respondeu para Jabes. Amém? Porque Deus é conosco. O Deus Emanuel está conosco. É importante você crer nisso. Em nome de Jesus. E eu quero ministrar uma canção, irmãos. Nós não estamos presenciais, né? Mas eu quero ministrar uma canção. E essa canção diz que Deus é bom, né? É uma canção que eu amo demais. E eu quero que através dela o Espírito de Deus ministre ao seu coração. O Espírito de Deus toque na sua vida aí onde você está. Que você creia que Deus é com você. Se você não conhece essa música, você vai conhecer agora, mas eu amo ela. Deus ministra muito no meu coração através dessa música. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Nós vamos orar, mas deixa essa canção falar ao teu coração. Espírito Santo de Deus. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. É nesse ambiente que Ele nos treina. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. O que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Vamos cantar de novo que Ele é lindo, que só Ele é lindo, que nós amamos o Seu caminho. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a
ti o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. O seu amor é pra sempre. Erga sua voz e declare: tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Tu és bom. Eu creio nisso, Senhor. Creia que Ele é bom, que Ele tem cuidado da sua vida. Espírito Santo de Deus, nós entendemos que estamos vivendo uma realidade, talvez não seja plenamente o que o Senhor planejou para as nossas vidas, mas que neste ambiente o Teu Espírito treine o nosso coração, nos treine, nos prepare para vivermos o Teu propósito, assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com José. Que o Senhor possa tornar aquilo que foi mal em bem. Só o Senhor tem poder para fazer isso nas nossas vidas. Nós nos sujeitamos ao Teu propósito, Senhor. Nos sujeitamos ao Teu querer. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a perceber a Tua presença em tudo que temos vivido. Nos ajuda, Deus, a perceber que o Senhor está conosco. Renova as nossas forças. Espírito Santo de Deus, toque em cada lar nesta hora. Renova o nosso ânimo. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a olhar para a situação crendo que o Senhor tem poder para mudá-la, que o Senhor tem poder para transformá-la, para que a gente possa olhar para o nosso casamento, para a nossa família, para o ambiente que estamos inseridos, crendo que o Senhor tem poder para mudar a nossa realidade, Deus. Faz isso, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Só o Senhor tem poder para fazer isso. Em nome de Jesus, sujeitamos o nosso coração nas Tuas mãos, para que o Senhor conduza ele para onde o Senhor quer. Fale isso para Deus, repita isso comigo. Eu coloco o meu coração nas Tuas mãos, para que o Senhor conduza o meu coração para onde o Senhor queira. Em nome de Jesus, Deus. Que seja assim com a nossa família, com a realidade que estamos inseridos. Conduza dentro do Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus projetos. Que Deus abençoe a realidade que você está inserido. Porque através dela, Ele vai transformar e fazer muito mais. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém.